Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 14 de junho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pelo nosso amigo Wesley. E logo depois, a nossa querida Aramita irá fazer a recapitulação do capítulo 10, intitulado Preciosa Conversação. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez aqui estamos. Nós que precisamos muito de todos esses estudos. Peço, Pai, que o Senhor possa nos inspirar ao entendimento, à compreensão, e principalmente que possamos nos inspirar nas atitudes corretas, nos ensinamentos que essa obra nos traz. Mostra uma realidade que vivemos até hoje, realidade de comportamento, realidade de pensamento, de ações. Onde isso nos levará? Ainda continuaremos cometendo os mesmos erros? Ou renovaremos nossas condutas para que possamos um dia chegar a Ti? Muito obrigado, querido Pai, por tudo. Que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos que o Clarencio, André Luiz e Hilário já estão na colônia Lar da Bênção e conversaram com Blandina, que é responsável pelo Júlio. Se inteiraram do caso do Júlio. E conversando com a irmã Blandina, ela disse que, para ela, o caso do Júlio não era dos mais dolorosos. E relatou o caso de crianças que tinham casos mais dolorosos que o do Júlio, em situações mais difíceis. Explicou essa situação e a tia vai ticar agora, tudinho para nós. Então vamos lá, vamos ticar, porque essa fala da Blandina é rica realmente de informações. Algumas coisas vão nos assustar, né? Porque a gente, quando está aqui encarnado, a gente não pensa, não entende, inclusive, a responsabilidade dos pais para com essas crianças que Deus nos confia. Ela diz assim, na página 67, logo no iniciozinho do 10º capítulo, ela diz assim, olha, tenho visitado os departamentos de reajuste em que se demoram irmãos nossos arrancados à carne violentamente, como frutos verdes de árvores em que se desenvolve, dando um exemplo, né? Ela fez aqui uma metáfora, né? Como um fruto de uma árvore, estava na hora de tirar, não, mas arrancaram. Processo de mente enfermiça que só abençoadas estações regenerativas na carne conseguem curar. Vários processos de reencarnação. O próprio Julinho é um caso desse, teve que ser tirado da terra de forma violenta, né? Esse fruto verde da árvore, né? Porque teria muito tempo ainda para se viver, mas porque ele tem uma mente enfermiça, faz parte do processo dele, porque são essas abençoadas estações regenerativas na carne que vão conseguir curar essas mentes enfermiças. E aí vem o Hilário, curioso, e ele indaga assim, poderíamos receber, dona Blandina, alguns exemplos objetivos, porque ela falou que conhece várias, né? O Júlio não é o pior, não. Tem situações aqui muito mais complexas. Então, a Hilário disse assim, você pode nos dar um exemplo aí? Exemplifica de forma objetiva. Como é que é isso? Ela disse, são muitos. Ou seja, muitos exemplos. Muitos casos. Aí, presta atenção agora. Temos para demonstração mais prática os absurdos da megalomania, supervalorização intelectual, tá? Mega, grande. Temos para demonstração mais prática os absurdos da megalomania intelectual, supervalorização da intelectualidade. Vai dar exemplo dessa situação. Há pessoas na Terra que não se acautelam contra os desvarios da inteligência e fazem da astúcia, usando a inteligência,
da vaidade, porque muito se envaidece dos títulos que tem, o clima em que respiram. Olha que interessante. Que não se acautelam contra os desvarios da inteligência e fazem da astúcia e da vaidade o clima que respiram. Qual é o clima que eles respiram? Astúcia e vaidade. Esse é um caso. O que acontece? Insistem na inércia do coração. Pessoas só razão, calculista, vira um trator, passa por cima de tudo e todos para alcançar os seus objetivos. Coração não faz parte de nada. Coração na condição de sentimento. Olha, vou construir minha empresa ali. Mas tem várias casas, não interessa. Tira todo mundo de lá. Mas tira todo mundo de lá. Entendeste? Ou seja, insistem na inércia do coração, inércia do sentimento. Não tem movimento nenhum, atividade nenhuma o sentimento. Abominam o sentimento elevado que interpretam por pieguismo. Qual é o sentimento elevado? É o amor sem absolutamente nenhum interesse particular. É o amor que serve com o único intuito de auxiliar. É o amor que Jesus nos ensina. Sentimento elevado. Abominam o sentimento elevado. E eles interpretam, sabe como esse sentimento? Pieguismo. E transformam a cabeça num laboratório de perversão dos valores da vida. Perversão dos valores da vida. O trabalho é valor? Ele transforma o trabalho numa perversão. Tudo ele transforma numa perversão. Não cuidam senão dos próprios interesses. Não amam senão a si mesmos. Não percebem, contudo, que se ressecam interiormente, porque quem alimenta o nosso mundo íntimo é justamente o amor. Se não o temos, o que fazemos? Ressecamos. Ressecam interiormente e nem imaginam os resultados cruéis da cerebração para o mal. Nem imaginam resultados cruéis. Frequentemente, então, esse é um caso, né? Frequentemente na luta mundana, avultam, né? Crescem, maior, né? Avultam na condição de dominadores poderosos, porque normalmente essas pessoas calculistas, inteligentes, manipuladoras, elas acabam crescendo muito numa vida horizontal e sobre o outro, né? Quantos nós não tivemos já nesse nosso planeta Terra? Avultam, né? Crescem na condição de dominadores poderosos. Até eu estava ouvindo uma frase que eu achei tão interessante, que veio assim realmente uma inspiração. É melhor pouco com Deus do que muito com cão. Né? É melhor pouco com Deus do que muito com cão. Avultam na condição de dominadores poderosos com vastíssimo potencial de influência sobre amigos e adversários, conhecidos e desconhecidos. Aquela famosa criatura que tem o dom da palavra para convencer, por mais absurdo que seja. Porque eles são capazes de manipular e mostrar que o mais absurdo está certo. O que nós temos que entender, quando o nosso Senhor Jesus nos fala assim, todo talento que foi dado e que foi mal utilizado, esse talento é o quê? Retirado. Jesus já deixou muito claro isso. Então, o talento aqui nós estamos falando. Qual é o talento aqui? A inteligência. Foi dada por Deus. Pera lá, não estou entendendo. Se ele não tivesse uma máquina cerebral perfeita, ele não teria como exteriorizar a inteligência que ele conquistou ao longo da sua encarnação. E Deus promove e dá toda a oportunidade para que isso aconteça, para que a gente desenvolva a nossa inteligência.
Mas ainda assim ele tem que ter uma máquina cerebral para poder manifestar. Então, se ele não soube valorizar essa máquina cerebral, ele poderá sim perder. E perde como punição? Não. Perde como processo de educação. E se der novamente uma máquina cerebral perfeita, vai novamente manipular. E detalhe, essa manipulação você acaba fazendo mal a outrem. Gente, nós temos na nossa história multidão sendo arrastada. Olha o nazismo. Entende? Então é uma forma de proteger a própria criatura para não arrumar mais complicação. Porque o que nós temos que entender, toda vez que nós subimos em um púlpito, nós nos tornamos responsáveis por todos aqueles que estão nos ouvindo. Então, se eu ensino mal, eu me torno responsável por todo o mal que vocês irão realizar. Então, imagina esses formadores de opinião. Imagina um artista, ele também se torna responsável, que ele vai incitar a sensualidade, a pornografia. Ele se torna responsável por cada jovem ou cada adulto que venha decidir imitá-lo. Mas não sabem, né? Por isso que ela diz, nem imaginam. É aquilo que ela começou aqui, ó. São muito, mas nem imaginam que vão ter que sofrer as consequências disso. Potencial de influência sobre... Então ele diz, frequentemente na luta mundana, crescem na condição de dominadores, esses intelectuais, com vastíssimo potencial de influência sobre amigos, adversários, conhecido e desconhecido. Mas esse êxito é um êxito o quê? Ilusório. Caem sob o guante da morte, né? A autoridade implacável da morte, com grande alívio dos contemporâneos, porque o povo que viveu com ele está dizendo, ufa, ainda bem que esse cão morreu. Do que nós nos livramos? Já foi tarde. Né? Por isso que ele diz. A influência, uma coisa é você desencarnar e as pessoas orarem por você, intercedendo por você. A outra coisa é ter pessoas dizendo que vai para o quinto dos infernos. Que isso só fez mal para a humanidade. Imagina. Grande alívio dos contemporâneos, ou seja, das pessoas que viveram ali com ele, e passam a receber-lhes as vibrações de repulsa. Então já começou o sofrimento. Porque cada terrícola que ficou aqui, dizendo ainda bem que já foi tarde, que vai para o quinto dos infernos, essas vibrações mentais chegam até ele. Gente, olha o nível de tortura. Ainda há pouco estávamos estudando céu e inferno. Se a gente for comparar isso aqui com o caldeirão, a gente vai dizer, gente, o caldeirão é melhor. Porque tu imagina, por isso que eu digo, gente, uma humanidade, uma multidão. Quanto maior o púlpito, maior o número de pessoas, maior nossa responsabilidade. Depois de períodos mais ou menos longos de purgação, né? Esse purgar na condição de repensar, sofrer as condições, o resultado daquilo que fez. Após a transição da morte, porque a pessoa ainda fica naquela agonia, morri, não morri, voltam à carne, necessitados de silêncio e solidão, para se desvencilharem dos envoltórios inferiores em que se enredaram. Porque fazei brilhar a vossa luz. Olha aí o envoltório luminoso em torno de mim. Agora, se as minhas atitudes são equivocadas, tal qual essa citação, o que vai estar me envolvendo? Luz, sombras, trevas. Por isso que ela diz envoltórios inferiores em que se enredaram, assim como a semente precisa. E olha, interessante, está de volta à carne necessitados de silêncio e solidão.
Como é que eu posso reencarnar e ficar no silêncio? Surdo, mudo, desligado do que se acontece, desconectado do que se acontece? Solidão, você sozinho no seu mundo, para aí se desvencilharem dos envoltórios inferiores em que se enredaram. Assim como a semente precisa do isolamento da cova escura para desintegrar os elementos pesados a que constringe para o novo desabrochar. Uma semente, ela consegue brotar aqui em cima, ela tem que o quê? Ser enterrada e ali ficar no escuro da terra, para ali ela desabrochar. Ela faz essa analogia. A moça esboçou inteligente sorriso e continuou. Vamos continuar. Imaginemos que a terra, agora ela vai fazer analogias aqui, que a terra se recusasse a auxiliar as sementes que esperam reviver. A semente está lá, colocou na terra, a terra diz, não quero fazer com que essa semente cresça, não vou ajudá-la, não vou dar nenhum nutriente para ela. O solo expulsá-las-ia, tá? Colocou a semente, o solo vai, expulsa a semente para cima. E em vez dos germes libertados para a vitória da plantação, em vez de germinar a semente, teríamos tão somente o quê? Pevides secas, ou seja, sementes secas. Porque se a semente está lá na terra aquecidinha, molhadinha, ela germina. Mas se essa semente vem para o solo, com o sol, o que a semente faz? Seca, né? Sementes secas, em aflitiva inquietude. Tadinha, a função dela era germinar, mas foi expulsa da terra. Desorientando a lavoura, porque não ia ter uma plantinha. Em verdade, a maioria das mães é constituída por sublime falange de almas nas mais belas experiências de amor e sacrifício. Palma para as mães. Adorei isso, olha, gente. Muito legal. Olha, mães queridas que estão aqui, vocês são constituída por sublime falange de almas nas mais belas experiências de amor e sacrifício, carinho e renúncia. Por isso que eu digo, mãe, me faz curvar. Porque criar filho, carregar no ventre, não é fácil. Amamentar todos os dias, aquele período que a criança tem aquelas febres, tem dores, a mãe fica desesperada que não sabe o que é. Corre para pronto-socorro com o menino, interna junto com a criança. E vômito. A mãezinha já fica com aquele cheiro do vômito. Estou falando de mãe raiz, tá? Não estou falando de mãe que delega, não. Estou falando daquela que anda com coeirinho no ombro. Eu digo que a gente conhece mãe porque ela anda com coeiro no ombro. Essa é a mãe raiz, né? E olha só, sacrifício, carinho e renúncia, dispostas a sofrer e a morrer pelo bem-estar dos rebentos que a providência divina lhes confiou às mãos ternas e devotadas. Contudo, porém, entretanto, todavia, tem as exceções, né, gente? Esse A é H, existem mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra, mais fêmeas que mães, mais animal do que humano. Qual é a diferença? A fêmea, ela funciona do olho para baixo. Razão, a lógica, e muitas vezes tem um coração, tá, gente? Não participa. Então funciona só as sensações fisiológicas. Comer, beber, dormir e procriar. E isso que está falando é uma mulher, é a Blandina, né? Mais fêmeas que mães jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse. A gente está lendo aqui. A mãe do Julinho está mais preocupado com quem?
Com fofo. Ideias fixas e aquilo que ele diz, de posse. Ela não quer nem saber do Julinho. Exatamente, mas ela já estava lá. Ela já estava obsidiando a jovem. Mais fêmeas que mães jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse e, despreocupando-se dos filhinhos, lhes favorecem a morte, porque se não cuida dos meninos direito, favorece a morte. Olha a responsabilidade. Então, hoje nós temos, gente, um alto número de crianças órfãos. Porque o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar. A criança fica com quem? Nem todo mundo tem uma vovó que fica, não. Você vai terceirizar, e é o que ela vai falar aqui. Essas mães favorecem a morte com descuido na alimentação. Criança pega sujeira, ela diz, isso é sujeira, eu não vou pôr na boca. Ela não põe toda a sujeira na boca? Se não tiver um adulto, ela não pode pegar uma bactéria e ir a óbito? Uma infecção, ela está encarnada, gente. Fora as quedas, queimaduras, lhes favorece a morte. O infanticídio, que é matar a criancinha, inconsciente, ele chama de infanticídio. Assassinar uma criança. Inconsciente. Por quê? Porque não foi programado, ela não programou, mas facilitou. O infanticídio inconsciente e indireto gente, e quando os espíritos dizem que é largamente mesmo. O número de crianças hospitalizadas por imprudência é largamente praticado no mundo, largamente. E como o débito reclama resgate, ou seja, vai ter que responder por esse infanticídio? Vai. O débito reclama resgate. As delongas, né, que é protelar, a demora, né? As delongas, né, a demora, a protelação, na solução dos compromissos assumidos, acarretam enormes padecimentos nas criaturas que se submetem aos choques biológicos da reencarnação e veem prejudicadas as suas esperanças de quitação com a lei. Então a criatura espera um momento, reencarna para quitar e vem a mãe, não toma conta e tira toda a esperança da pessoa. Morreu. Então a gente diz assim, eu não gosto de cuidar do filho dos outros porque é muita responsabilidade, eu quero cuidar só do meu. Só que o teu não é teu. É de Deus. E vai ter que prestar conta como você cuidou desses filhos. Ante a pausa que se fizera natural inquirir. Mas a lei não traçará princípios inamovíveis. Pretenderá a irmã dizer que uma criança pode desencarnar fora do dia indicado para a sua libertação? Olha que interessante a pergunta dele, porque isso nos preocupa. Mas vem cá, e a lei da expiação, a lei da ação e reação? Essa criança realmente não tinha que passar por isso? Gente, é aquilo que a gente fala. A criança, ela é um ser inofensivo. Ela é um ser que não sabe se defender. Então, Deus está te colocando ela sobre a tua responsabilidade. Se você quiser pegar uma criança, enfiar na banheira e matar, você mata. Essa seria de forma direta. E qual seria a forma indireta? Você não cuidar de uma criança que você sabe que ela não sabe se cuidar. Então ele perguntou, mas a lei não traçará princípios inamovíveis? Pretenderá a irmã dizer que uma criança pode desencarnar fora do dia indicado para a sua libertação? Ou seja, não estava programada e morreu? Atalhou o ministro que nos escutava. Imagina a agonia do Clarencio, né? Vamos ouvir então a fala do senhor Clarencio, né? E imagina a agonia que ele não deve estar ouvindo a preocupação de André Luiz nesse momento, né? Que é a nossa também. Sim, sem dúvida.
há um programa estruturado na espiritualidade para as nossas tarefas humanas. Entretanto, pertence-nos a condução dos próprios impulsos dentro delas. Em regra geral, multidões de criaturas cedo se afastam do veículo carnal, atendendo a serviços de socorro e sublimação. Mas, em numerosas circunstâncias, a negligência e a irreflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhinhos. Tá vendo, pai? Tá vendo, mãe? Ter filho não é brincar de casinha e nem de boneca. É uma responsabilidade muito grande. Então, o Clarencio, né, vivencia, há um programa estruturado na espiritualidade para as nossas tarefas humanas. Porque você já viu que o Clarencio, ele vai falando de uma forma filosófica, né, que a gente tem que interpretar. A Blandina não, ela já faz, olha, vou te explicar logo, direto. É isso, você vê, né? Então, o Clarencio aqui fez uma forma filosófica. Há um programa estruturado na espiritualidade para as nossas tarefas humanas. Existe essa programação? Existe. Entretanto, porém, todavia, pertence-nos a condução dos próprios impulsos dentro dela. Existe uma programação? Por exemplo, vai fazer uma viagem. Tem uma programação? Tem. Mas como vai transcorrer essa viagem está por tua conta. Sabe-se o local que tu vai, a forma que vai ser conduzido, o hotel que você vai estar hospedado, os passeios, mas a forma que você vai conduzir esses passeios, porque o passeio pode ter um contratempo? Pode. Como é que você vai passar pelo contratempo? O avião pode atrasar? Pode. Como é que você vai passar por esse contratempo? Pode haver uma turbulência? Pode. Como é que você vai passar por esse contratempo? Quanto que você vai comer nessa viagem? Se vai ser de panelinha ou panelão, né? Entretanto, pertence-nos à condução dos próprios impulsos dentro delas. Em regra geral, multidões de criaturas cedo se afasta do veículo carnal, atendendo a serviços de socorro e sublimação. Mas, em numerosas circunstâncias, a negligência e a irreflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhinhos. Você vai fazer o aniversário de 15 anos do teu coraçãozinho, da tua filhona. Aí você faz o aniversário de 15 anos, é um monte de jovens que vão participar e você coloca bebida à vontade. Jovem, menor de idade, pode beber álcool. Isso é lei. Como é que você faz uma festa nessa condição? Tranca eles lá numa sala, que tem um termo aí que eu não sei qual é, e solta bebida. E não roda só bebida de álcool, não. Então sai, muitas vezes, jovens em pré-coma, ou alguns em coma alcoólico. Os pais se tornam responsáveis? Se tornam. E dentro de casa mesmo, a nossa falta de atenção, a condução da infância, a condução da juventude. Nós somos responsáveis, gente, por isso. Tem pais que ficam endividados e fazem empréstimo para poder fazer essas festas. Pois é, e depois vai ficar endividado com a lei, que é pior ainda. São responsáveis pelo fracasso dos filhinhos. Aí explicou Blandina, delicada. Aqui recebemos muitas solicitações de assistência em benefício de pequeninos ameaçados de frustração. Temos irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-natos. Vemos casais que, em rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. E encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas que, à cata de satisfações doentias, não se envergonham de ministrar hipnóticos a entezinhos frágeis que reclamam desvelado carinho. Em algumas ocasiões, conseguimos restabelecer a harmonia com a recuperação desejável. No entanto, muitas vezes somos constrangidas a assistir ao malogro de nossos melhores propósitos.
Eu digo que eu ainda não tinha me topado nas obras de André Luiz crianças no mundo espiritual. Lembra que eu sempre venho falando isso para vocês, né? A gente nunca viu crianças num vale, não se fala crianças nos umbrais, não se fala. A gente viu aqui que elas são recolhidas e vão para o lar da bênção. Mas ainda assim, o fato de elas estarem no lar da bênção, isso não as exime do sofrimento que elas estão passando, né? Então a gente vê o próprio Julinho com essa ferida na garganta dele. Ele diz que dói. Só que não existe um sofrimento moral, porque ele não tem consciência por que aquele ferimento está ali. Então a gente dá ver aí uma bênção muito grande. Agora aqui ela vai falar das condições dessas crianças no mundo físico e a responsabilidade dos pais. E o trabalho que eles têm para tentar reverter, e que nem sempre dá. Olha só, gente. Recebemos muitas solicitações de assistência em benefício de pequeninos ameaçados de frustração, ou seja, de desencarnar. Frustrar o processo dele de evolução. Ele veio com toda uma programação, mas a vida não está... O corpinho dele não está aguentando o meio que ele está. Então pede-se ajuda para ver se eles conseguem ajudar. Olha o trabalho da espiritualidade. Temos irmãs... Eu me lembro, gente, de uma cena que me fez chorar muito. Era uma mãe que era dependente química, um bairro distante aqui de Manaus, um bairro bem pobre, e nós levávamos rancho. Então, levávamos uma vez ou a cada 15 dias, a gente levava para aquela senhorinha, uma jovem, devia ter seus 20 e poucos anos. E ela tinha, assim, a escadinha de filho, né? Então, tinha uma que ela devia ter, aquela menina, talvez 1 ano e 5, 1 ano e 6 meses. Então, eu ia lá. Só que naquele dia eu cheguei, eu fui bem mais cedo. E a mãe dela estava, assim, prostrada na cama. E é aquela casa que é um quadrado de madeira, não tem divisão, é tudo ali junto. E eu bati, ela não acordava, a porta estava semi-aberta, né? Eu primeiro bati palma e aí eu decidi empurrar. Não, eu bati a porta e quem abriu a porta? A criancinha. E a casa tinha aqueles pedacinhos de madeira na porta que era para a criança não sair, tipo assim um cercadinho. A criança não podia sair. E aí eu olhei para a criança e disse, cadê sua mãe? Aí ela olhava assim para o lado, e quando eu olhei, a mãe estava ali deitada na cama, prostrada, drogada mesmo. E eu com o rancho na mão, né? Sabe o que a criança fazia? A criança fazia cá para mim, cá, me chamando com a mão, e batia no peito da mãe dela. E batia, como dizia, mãe, acorda, tem que pegar a comida. E ela fazia para mim, cá, como diz, não vai embora, deixa a comida. E a mãe não acordou. Aí eu passei a mão na criança e deixei a criança sozinha dentro da casa. Então, quantas situações dessas nós não temos? Não só nessas condições, mas em outras, porque tem vários tipos de vícios, gente. Olha só, agora olha aqui. Em benefício de pequeninos ameaçados de frustração. Temos irmãs que, olha como eles são dóceis, irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno. Então, o pensamento infeliz da mãe envenena o leite e vai fazer mal para o menino, para a criança, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-natos. E isso não é ilusório, por quê? O pensamento atua sobre a matéria. O meu corpo está todo interligado. Não existe uma parte do meu corpo que não esteja interligado com a minha máquina cerebral. Não existe. Tudo está interligado. A gente vê nas outras obras também aqui. Se uma pessoa estiver cozinhando, estiver com sentimentos ruins, contamina. Vai contaminar o alimento, né? Se nós colocarmos aqui o alimento em nossa mesa, alimento aqui à mesa, e se nós começarmos a falar de coisas desagradáveis, fofocas, promiscuidade, nós contaminamos o alimento. E se tiver alguém que não tiver com um organismo muito bom, vai dizer, nossa, aquela comida me fez, foi mal. Porque era a pessoa que estava mais frágil organicamente. Mas não foi a comida, foi a vibração que nós colocamos na comida. Lembra da obra Nosso Lar? A neta da dona Laura, ela não podia participar, ficar sentado à mesa no horário das refeições. Ela tinha que fazer no quarto, porque a condição dela iria contaminar
o alimento. Temos irmãs, então, materno, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-natos. Imagina aquela frágil. Vemos casais que, em rixas incessantes, sabe aquelas discussões? Projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. E encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas, tá? Verdadeiro animal. Você confia seu filho a esse ser que você contrata, porque você tem preguiça, que acata de satisfações doentias, não se envergonham de ministrar hipnótico. Põe as crianças para dormir, sedativos. Há entezinhos frágeis que reclamam desvelado carinho. Em algumas ocasiões, conseguimos restabelecer a harmonia com a recuperação desejável. No entanto, muitas vezes somos constrangidas a assistir ao malogro de nossos melhores propósitos. As crianças acabam desencarnando. Então, nem todas as vezes que desencarna uma criança estava na programação. Pode ser o quê? Falta de cuidado, de assistência e de amor. Negligência mesmo. Negligência dos pais. E a responsabilidade, ela chamou aqui de infanticídio. Em nenhum momento ela colocou acidente, colocou infanticídio. Foi bom, gente? Deu para esclarecer? A gente ticou bem, Aramita? Ticamos um jeraqui, não foi uma pará não, né? Algum comentário, meus irmãos? Algum comentário? Não? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Qual é o sentimento elevado? É o amor sem absolutamente nenhum interesse particular. É o amor que serve com o único intuito de auxiliar. É o amor que Jesus nos ensina. O que nós temos que entender, quando o nosso Senhor Jesus nos fala assim, todo talento que foi dado e que foi mal utilizado, esse talento é o quê? Retirado. Jesus já deixou muito claro isso. Então, o talento aqui nós estamos falando. Qual é o talento aqui? A inteligência. E Deus promove e dá toda a oportunidade para que isso aconteça, para que a gente desenvolva a nossa inteligência. Mas ainda assim ele tem que ter uma máquina cerebral para poder manifestar. Então, se ele não soube valorizar essa máquina cerebral, ele poderá sim perder. E perde como punição? Não. Perde como processo de educação. Fazei brilhar a vossa luz. Olha aí o envoltório luminoso em torno de mim. Agora, se as minhas atitudes são equivocadas, tal qual essa citação, o que vai estar me envolvendo? Luz, sombras, trevas. Essa criança realmente não tinha que passar por isso? Gente, é aquilo que a gente fala. A criança, ela é um ser inofensivo. Ela é um ser que não sabe se defender. Então, Deus está te colocando ela sobre a tua responsabilidade. Se você quiser pegar uma criança, enfiar na banheira e matar, você mata.
Essa seria de forma direta. E qual seria a forma indireta? Você não cuidar de uma criança que você sabe que ela não sabe se cuidar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? A oração é uma prece? Então vamos envolver a nossa irmã Lígia para fazer a nossa oração de gratidão. Mestre e amigo Jesus, agradecemos por mais uma noite de estudos em torno da sua palavra. Agradecemos pelas lições grandiosas que vimos aqui. Que possamos, Senhor, continuar meditando sobre tudo que foi lido aqui hoje. Que possamos, Senhor, ter não somente no nosso raciocínio, mas que possamos sentir essas lições para poder vivê-las. Gratas somos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.